Só que, na verdade, o Vingador, aquela forma do Vingador é tipo o lado mal do Vingador, e o Vingador de verdade, o filho dele, o nome dele, que eu não lembro qual que é o nome dele, ele tá meio que foi preso, foi aprisionado lá, e o Mestre dos Magos sempre quis ter o filho dele de volta. Mas só que é o Vingador. Falando em Caverna do Dragão, tem várias teorias do final da Caverna do Dragão. 1 bilhão. Você já fez vídeo sobre isso? Já. Eu gosto muito daquela que todos estavam mortos. Essa é a mais legal, né? Mas não é a verdade, infelizmente. Não é? Não. Você sabe qual que é o filme final? Não? Não. Pra mim, ele sempre... Assim, depois que eu vi essa teoria, eu falei, puta, fez todo sentido. Inclusive, a gente tem falado muito do Caverna do Dragão, porque o Niso, que tem um programa aqui no nosso canal, ele é o Presto, né? É a voz do Presto. É verdade mesmo. Então, vira e mexe, a gente fala de Caverna do Dragão. O Caverna do Dragão é o seguinte, é porque tinha um roteirista que era o Michael Reeves. Você sabe quem que é esse cara? Não. Ele fez bastante coisa, inclusive tem um desenho muito bom que ele também foi roteirista, que era o Gárgulas. Você lembra desse? Sim. Bom pra caramba, né? Tinha um episódio que tava pronto lá que chamava Wrecking, que seria o último episódio de Caverna do Dragão. Só que, apesar de todas as teorias lá de o que poderia acontecer, que eles estavam mortos e tal, que são, na verdade, são até melhores do que o final mesmo, assim. Porque os caras foram tão longe na teoria que virou uma história muito boa. Foi uma filosofia ali. Tipo isso. Mas, na verdade, no final da história, o Vingador é filho do Mestre dos Magos. E ele tava meio que aprisionado num caixão lá. Aí aquela era uma forma meio que... como é que eu vou falar? Que é o anjo que caiu do céu? É meio tipo isso, só que ele é meio que um príncipe. O Vingador é um príncipe que tá lá num caixão e no final os meninos libertam ele, aí ele volta lá, ficar, né, com o Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos fica muito agradecido deles salvarem o filho dele e ele finalmente abre o portal pra casa, pra eles. Pera aí, eu não entendi. Porque assim, no Caverna do Dragão, eles têm uma certa rivalidade ali, não tem? Tem. Só que, na verdade, o Vingador, aquela forma do Vingador é tipo o lado mal do Vingador, e o Vingador de verdade, o filho dele, o nome dele, que eu não lembro qual que é o nome dele, ele tá meio que foi preso, foi aprisionado lá, e o Mestre dos Magos sempre quis ter o filho dele de volta. Mas só que é o Vingador. Que loucura. Aí eles abrem lá tipo como se fosse um caixão, um negócio lá, libertam ele. Aí o Mestre dos Magos fica muito agradecido e tal. E aí o Vingador do mal lá some. Então o Mestre dos Magos mesmo era quem não deixava eles saírem. Tipo, iludia, abria o portal, no final das contas sempre tinha algo que eles não saíam. Não é que ele não deixava, assim. É porque as circunstâncias aconteciam. Meio que não era ele que controlava isso, não. Às vezes era a única que ficava pra trás. Era alguma coisa. Sim. Mas mesmo no último episódio, como é que termina o episódio? Termina que ele abre o portal pra casa, só que aí fica naquela dúvida, aquele final aberto, se eles iam ou não passar no portal pra voltar pra casa. Porque a ideia é que tivesse uma próxima temporada de Caverna do Dragão. E esse final deixava aberto pra isso. E não teve o último episódio porque, na verdade, 4 empresas tinham o direito de Caverna do Dragão, que era a Marvel, acho que era a Hasbro, sei lá. Tinha 4 empresas lá que era dona. E aquele negócio, né, tipo assim, se só uma não concordar mais em continuar o projeto, ferrou. Aí meio que começou a baixar a audiência lá nos Estados Unidos. E aí meio que eles falaram assim, nós não vamos fazer o último episódio, tipo, porque a produção era cara. E deixaram um episódio sem ser feito, porque era pra ter uma próxima temporada. Que seria esse final que você tá falando. Que seria esse final, que era o Hacking. Que inclusive, depois fica até a dica, tem uma revista em quadrinhos que teve um cara que fez com a história, ele ilustrou um tempinho tudo. Já, né? Tem muito tempo. Eu lembro disso. Tem a revista, mas aquela eu não história. Parei pra ver. Mas é aquela história. É aquela. E é muito legal. Inclusive de ver ilustrado, né? Porque senão perde um pouco da magia. Conta pra quem não sabe como que era essa teoria de que eles estavam mortos. Pelo que eu lembro, a teoria é que eles estavam... Aquilo lá era um inferno de provações. Um limbo, né? Tipo um umbral, né? Alguma coisa assim, meio... E o Mestre dos Magos era como se fosse o cara que tava julgando eles, ou o Tiamat era o cara que tava julgando eles, o dragão do inferno, um negócio assim. E meio que eles nunca iam pra casa, porque na verdade eles estavam mortos. Era mais ou menos essa teoria, né? Que eles tinham que ficar se provando e repetindo tipo como se fosse aquelas provações do inferno. E que eles tinham morrido, todos estavam ali porque no carrinho, eles morreram no carrinho do... Mas aí Nossa, até arrepia, no carrinho do parque. É um problema porque aqui nunca passava a abertura completa do Caverna do Dragão, né? Então a gente
não via que eles estavam no carrinho, que eles iam pro portal e tal, porque faria mais sentido ainda se a gente tivesse essa abertura aqui pra ver. Porque Mas não seria passava. muito genial se fosse isso, Não, né? seria... Mas aí a gente ia ter que ter 27 anos e 2 faculdades nas costas pra entender a história. Filosofia 1 e 2, né? Porque assim, morreram no carrinho Tipo, e aí eles estavam passando por provações pra saber se ia pro céu, pro inferno, qualquer coisa do tipo. Tipo isso, porque um era o já tava no céu. Ou já tava no inferno, sei lá. Seria uma história muito boa, mas a gente ia ter sérios problemas psicológicos depois. Mas tem vários outros desenhos que meio que, se você for parar pra ver hoje, cara, como que esse tipo de... Como esse desenho foi aprovado? Tem muito desenho que é meio adulto, assim. E tem desenho adulto de verdade. Você já viu o Stripperella, por exemplo? Não. Que é como se fosse o Batman que dança striptease e salva o mundo. Puta, não. James Bond encontra o striptease, não? Não. É uma dançarina de striptease que tem uns equipamentos, e passava no Multishow naquela época lá do... Olha só, não conhecia isso aí. Não. Aí tinha esse desenho também. Caraca, velho. Era divertido. Essa do Caverna do Dragão aí, cara, é muito legal. Era muito bom. Caverna do Dragão foi um desenho fora da curva, na minha opinião. Era muito da hora, assim. Audiência absurda. Pena que, né, quando é aquele negócio que tem muito cacique, meu filho, dá muito problema depois. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!